A paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Meus irmãos, eu estava a refletir sobre a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus estava falando comigo a respeito de muitas pessoas que têm sofrido, mas não sofrido como cristão. Então o Senhor me deu uma palavra que eu quero aqui compartilhar com cada um de vocês, pois hoje nós vemos em muitas denominações cristãs que pregam muitas promessas, muitas bênçãos, tem muitas revelações, tem muitas visões, mas não tem o principal, que é a pregação do Evangelho da salvação. Ou seja, eles pregam de tudo, menos a salvação. Então, é algo terrível que está acontecendo, porque a gente vê muitas almas sedentas pela verdade, mas na maioria das vezes não estão encontrando quem pregue. E isso é muito triste. Mas é a Escritura que está se cumprindo, irmãos. Todo aquele que conhece a Escritura sabe do que eu estou falando. Então, irmãos, nós vemos muitas pessoas que estão hoje nos bares se embriagando, sofrendo nas calçadas das ruas, embriagadas, drogadas, pessoas que perderam família, pessoas que perderam tudo, podemos dizer assim, a esperança de viver, a alegria de viver, não veem mais futuro para suas vidas, estão amarguradas, estão decepcionadas, estão sofrendo, mas não estão sofrendo com Cristo. Então, o Senhor Jesus, Ele tem me falado a respeito disso, e Ele me mostrou essa palavra aqui, em 1 Pedro, no capítulo 4, verso 14, que diz assim: Bem-aventurados sois se sofreis injúrias por causa do nome de Cristo, porque o Espírito de glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Mas ninguém dentre vós queira sofrer como assassino, ladrão, malfeitor ou delator. Mas se sofre como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por esse nome. Veja que a palavra de Deus está mostrando aqui que para o cristão, aquele que tem a sua fé em Cristo, aquele que tem a sua esperança em Cristo, aquele que em meio às dificuldades ele se mantém de pé porque ele crê que ele tem um Deus que é acima de tudo. Então é motivo de alegria passar por provações, sabendo que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus ele está conosco e Ele nos dará a vitória em tempo oportuno. E Ele nos ensina através dessas circunstâncias adversas da vida. Então, para o crente em Cristo, aquele que realmente é um filho de Deus pelo Evangelho, não porque faz parte de uma denominação, mas porque faz parte do corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus. Então, mesmo no meio da dificuldade, ele tira proveito. Por quê? Ele tira um proveito ali para o seu crescimento espiritual. E ele vê que Deus está aperfeiçoando também a sua fé em meio a certas situações. Mas veja que a palavra está dizendo: ninguém de vós sofra por ser assassino, por ser ladrão, por ser malfeitor. Então hoje quantas pessoas estão sofrendo dentro dos presídios porque mataram, porque roubaram, porque cometeram os mais diversos crimes? Não há glória nisso. Veja, não há glória na pessoa estar ali sofrendo humilhações, injúrias, porque ela cometeu um erro. Mas se o cristão sofre injustamente pelo nome de Cristo, então nisto há glória, porque o Espírito de Deus repousa sobre ele. Mas veja que muitas das vezes a gente olha para pessoas que estão destruindo as suas vidas na prostituição,
no crime, nas drogas, no adultério, e vem consequências sobre essas pessoas, consequências que a justiça de Deus traz, ou alguns poderiam dizer que é a própria vida, mas saiba que Deus está no controle de tudo. E nenhuma injustiça nesse mundo ficará sem a devida retribuição, saiba disso. Então essas pessoas, elas caem em certas situações e a gente olha e fala, como que fulano está sofrendo? Como que cicrano está sofrendo? Mas a gente vê que não há glória nenhuma naquilo, porque a pessoa está sofrendo por algo banal, por algo do mundo, porque cometeu um crime, porque entrou por um caminho das drogas, hoje está apenas colhendo os frutos. Você observa que a palavra de Deus, ela diz em Gálatas capítulo 6, ela diz assim, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer aquilo que o homem semear, e isso também ele colherá. Aquele que semeia na carne, colherá corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, colherá o quê? A vida eterna. Então tem muitas pessoas hoje semeando na carne e vão colher um fruto terrível de dor, de sofrimento, e no fim vão colher o fruto do lago de fogo. Porque a palavra de Deus diz que no último dia, no dia do juízo final, Deus irá separar, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Ali Cristo usa uma alegoria, né, uma representação. Então vai separar os bons dos maus. Os bons herdarão o reino, a vida eterna. Ele dirá, vinde benditos de meu Pai. Mas os maus, esses, ouvirão, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Eu nunca vos conheci. Misericórdia, irmãos. Nós precisamos ser vasos de Deus, precisamos ser instrumentos de Deus para levar a palavra de Deus a essas pessoas que estão sofrendo pelo jugo da escravidão do diabo, pessoas que estão morrendo no pecado, sem abraçarem a fé, sem conhecerem a Deus. E a palavra continua dizendo aqui, na própria carta aqui do apóstolo Pedro, no capítulo 2, verso 20, que diz assim, mas que glória há em suportar com paciência, se sois esbofeteados por terdes errado. Ao contrário, se fazendo o bem sois pacientes no sofrimento, isto sim constitui ação louvável diante de Deus. Então veja, Pedro está falando aqui, se você é cristão, se você sofre pelo nome de Cristo, então isto é louvável. Se você com paciência suporta a provação, a tribulação, sofrendo muitas das vezes injustamente, então isso é algo precioso, é motivo de glorificar a Deus. Mas se alguém está sofrendo pacientemente, pelo fato dele ter errado, isso não tem glória nenhuma nisso, ele apenas está pagando algo que ele deve. Então entenda isso. Quando você lê Mateus 5, a palavra diz, seja conciliador com o teu irmão enquanto você está caminhando com ele. Porque se você for perante o juiz, sem resolver a questão, ou seja, ali a palavra até diz assim, se você está com uma oferta diante do altar e lembra do teu adversário, deixa a oferta lá e vai lá e reconcilia com o teu irmão. Porque você está caminhando junto. Você tem a oportunidade de consertar os seus erros, você não conserta. Depois, quando o juiz te entregar o oficial de justiça e esse te meter na prisão, você não vai sair de lá antes de pagar o último centavo. Então, muitas pessoas sabem que estão errando e não mudam de vida, e quando vem as consequências, elas dizem, meu Deus, por que isso está acontecendo? Eu não merecia isso, que Deus tenha misericórdia. Irmãos, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Se o homem plantou, ele vai colher. Ele não vai sair de lá antes de pagar o último centavo. Então, meus queridos, é isso que a palavra de Deus está dizendo.
E a palavra nos leva aqui ao livro do profeta Ezequiel. E no capítulo 18, verso 32, diz assim: Eu não tenho prazer na morte de quem quer que seja, assim diz o Senhor. Convertei-vos e viverei. Então a palavra de Deus está dizendo ao ímpio, ao pecador: eu não tenho prazer na morte do ímpio, do pecador, mas que ele se converta para que ele viva. Porque, irmãos, Cristo ele nos diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ou seja, não deixe que a tristeza venha dominar seu coração, mas creia em Deus. Saiba que o Senhor Jesus foi preparar-nos o lugar e Ele voltará para nos buscar. E Ele diz em João capítulo 16, verso 33, Deixo-vos a paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmãos, fiquem com essa palavra e que Deus vos dê consolo, vos dê paz na caminhada com Cristo. Amém? Que Deus vos abençoe.